Fala, herdeiros, Paulo, presente, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui hoje para continuar o nosso assunto, a parte 2 do assunto genealogia de Jesus. Se você está gostando daquilo que estamos falando, pregando e anunciando a respeito do Evangelho, por favor, desde já dá aquele like, clica no like até cansar o dedo, compartilha o vídeo desde já com aqueles que precisam ouvir a respeito do Reino de Deus e se inscreve no canal. Por favor, se inscreva no canal. Informe ao YouTube que este trabalho que fazemos aqui é um trabalho importante, é um trabalho fundamental para a divulgação da palavra do Senhor. Amém? Então vamos juntos, herdeiros do reino, a todo vapor, anunciando o reino de Deus até que ele venha. Falando a respeito da genealogia, pega a sua Bíblia. Vamos continuar falando da importância da genealogia. Amém. Ó, o livro de Mateus, que anuncia Jesus como rei aos judeus, no seu capítulo 1, no seu versículo 5, diz, na minha Bíblia, e Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Rute a Obed, e Obed gerou a Jessé. Eu preciso dizer a você, herdeiro, que a genealogia de Jesus, ela traz muitas curiosidades. Então, nessa parte 2, eu preciso falar para você o seguinte, eu preciso falar que, assim, como um complemento do que foi trazido na última mensagem, se você não viu o vídeo anterior, veja. Aqueles que seguem a genealogia de Jesus, nós vamos entender primeiro que ele é o rei perfeito. Todas as pessoas que vieram antes de Jesus, na verdade, foram imperfeitas. Mas Jesus vem para mostrar a Israel que ele era o rei perfeito, que entregou a própria vida dele em nome do seu pecado e do meu pecado. E todos aqueles que nasceram de Cristo, se tornaram novas criaturas, se fazem dignos de seguir a genealogia de Jesus. Não a genealogia física, a carnal, mas aquela que alcançamos através do Espírito de Deus, a partir do momento que aceitamos a Jesus como nosso Salvador. Pois bem, dito isso, eu preciso de dar 2 exemplos aqui muito importantes. O primeiro é a vida de Saul. Por que falar de Saul? Saul nem está nessa genealogia. É exatamente por isso que eu preciso falar de Saul. Porque, prestem bastante atenção, nós dissemos aqui que o Evangelho de Mateus foi escrito aos judeus, mostrando a Jesus como rei. E por que Saul não aparece nessa genealogia? Lembra que nós dissemos que o Senhor precisa ser o rei da nossa vida? Saul caiu exatamente no pecado de não permitir que Deus fosse o rei da vida dele. Vamos falar um pouco a respeito disso? Presta bastante atenção. Eu vou só resumir a história para você entender bem a diferença de Saul para uma outra situação que aparece na genealogia. Saul, ele foi eleito por Deus para ser rei sobre Israel. Mas inicialmente, a intenção de Deus para com o povo de Israel não era essa. Sabe qual era a intenção de Deus para com o povo de Israel? Israel seria uma nação sacerdotal. O que viria a ser, Paulo Nascimento, uma nação sacerdotal? Viria a ser uma nação que não precisaria de um rei físico. Ou seja, Deus seria rei sobre Israel. O governo que estava na mão dos juízes, do qual Samuel foi o último dos juízes, permaneceria desta forma. A direção viria de Deus, através dos juízes, e assim o Senhor governaria sempre o seu povo como rei. Mas diz a Bíblia que Israel não se contentou com isso. O desejo de Israel foi ter um rei como tinham as outras nações. E com isso, Samuel, inclusive, ficou muito consternado. E ele se apresenta diante de Deus tentando justificar o povo. Mas a palavra de Deus é muito enfática quando Deus fala a Samuel o seguinte: Samuel, tudo bem, eles não estão rejeitando a ti, eles estão rejeitando a mim. E
o Senhor mesmo preparou Saul como rei para que ele governasse a Israel conforme a aparência do rei, daquilo que Israel imaginava como um rei, porque Saul era alto, era forte, era de boa posição, ele era um homem que impunha ali a sua aparência física, uma aparência destemida, uma aparência de um varão, né, fisicamente, como Israel desejava. Mas Saul, ele cometeu erros. Muitos erros. Mas ele começou bem. Ele começou sendo um rei próspero, com vitórias importantes sobre os filisteus. Mas momentos-chave fizeram da vida de Saul ser um problema. Entenda, o nosso Deus, ele vê a característica de eternidade de Deus. Ele vê passado, presente e futuro. Ele vê todas as coisas. Preste atenção que quando em Gênesis, nós falamos aqui que de Judá sairia aquele que seria o rei. Se nós pegarmos a tribo de Saul, a tribo de Saul era Benjamim. Ou seja, Deus já viu desde o passado, desde antes de todas as coisas acontecerem, que Saul não seria o rei daquele que seria do desejo do coração de Deus, mas do coração do povo. E as decisões de Saul realmente foram as decisões mais erradas para efeito do governo do povo. Tanto que ele comete 2 erros gravíssimos, dentre muitos outros. Mas os 2 principais, antes da sua, diz a Bíblia, Samuel chega um momento que diz que o reino dele foi contado e tirado em certo momento ali, onde ele comete seu segundo grande erro. O primeiro, ele decide descer ali a guerra contra os filisteus e para que o povo descesse a guerra era feito um sacrifício. E quem fazia o sacrifício ali pela expiação do povo e para que o Senhor fosse à frente na batalha era o sacerdote, que no caso era Samuel. Diz a Bíblia que Samuel tardou a chegar ao campo de batalha para oferecer ali o sacrifício. A atitude então de Saul foi ele mesmo, na sua posição enquanto rei, ele se autoproclamou aquele que faria o sacrifício, dada a demora de Samuel. E ele sacrifica. Esse sacrifício não foi aceito pelo Senhor. Esse sacrifício produziu um juízo sobre a vida de Saul. Ele se achou autossuficiente enquanto rei, não precisava do sacerdócio, não precisava do sacerdote. Isso foi um erro. Segundo erro grave, o Senhor mandou que Amaleque, um povo que perseguiu ao povo judeu, lá bem antes na história do seu povo, o Senhor mandou que Amaleque fosse exterminado. E vem Saul e deixa vivo o rei e deixa vivo também o melhor do gado ali dos amalequitas. É daí que vem, né, a expressão usada por Samuel, que vai dizer: melhor é obedecer do que sacrificar, porque a justificativa de Saul era de que ele deixou o rei vivo como um troféu de guerra, alguma coisa dessa natureza, e deixou ali o melhor do gado, porque ele queria sacrificar o Senhor com o melhor do gado, mas a ordem do Senhor era para que tudo fosse exterminado. Ele cometeu esses 2 erros, depois ele vai cometer vários outros. Eu estou sintetizando a história aqui, a história é longa. Depois, se tiver curiosidade, vai no livro de Samuel e lê, é bem interessante. Ele vai terminar de 2 formas terríveis. Primeiro, que o Senhor já não falava com ele. Ou seja, Deus não fala com aquele que tem um compromisso com ele. Aquele que é o desobediente, aquele que é o soberbo, que acha que é senhor de si mesmo, e que não precisa do sacerdócio, não precisa, ele se autodirige, se autoproclama, ele não precisa do governo de Deus, ele não precisa ter a Deus como rei. Essa pessoa o Senhor rejeita. Então Deus já não falava com ele. Ele terminou então os seus dias de vida consultando uma pitonisa, uma adivinhadora, uma mulher com espíritos malignos, e terminou os seus dias, sua morte foi um suicídio, ele mesmo se lançando contra a sua própria espada.
Que fim terrível para um rei. Que fim terrível para um rei. Então assumiu Davi. E diz a Bíblia que Davi era homem segundo o coração de Deus. Isso é fundamental para entender a diferença de Saul para Davi. Enquanto Saul era conforme o coração do povo, que o povo queria, Davi era segundo o coração de Deus. E isso fez muita diferença. Porque à frente das batalhas, quem ia à frente era a arca, era o Senhor, à frente de todas as coisas. Davi, naquilo que ele pecou, ele teve uma reconciliação com o Senhor. Naquilo que, por vezes, ele precisou perdoar, ele perdoou. Mesmo que a pessoa não merecesse, mas Davi veio e perdoou. Tem vários casos. O de Simei, por exemplo, é um caso emblemático. Então Davi era da tribo de Judá. Ali estabeleceu-se o reino, e que dali em diante haveria a sequência, Davi da tribo de Judá. E Jesus vai ser conhecido lá no livro de Mateus como Jesus, filho de Davi. Não Jesus, filho de Saul. Não poderia ser como Saul, porque Saul não agiu segundo o coração de Deus. Prestou atenção nesse detalhe? Por que não Saul? Saul benjamita, Deus já viu lá no passado o que aconteceria lá na frente. O que eu também não estou dizendo para você, que aquilo que você acha que está destinado hoje vai acontecer de qualquer forma. Não. Se houver arrependimento sincero, fiel da sua parte, qualquer juízo de morte que haja no futuro, o Senhor mesmo providencia o perdão e a sua vida é mudada e transformada. Mas você precisa fazer com que o Senhor Deus, através da vida de Jesus em você, aceitando Jesus como seu Salvador, e você aceitando o governo de Jesus, do Espírito de Deus na sua vida, isso será suficiente para que todo juízo de morte seja interrompido em nome de Jesus. E por que eu li o versículo 5 do capítulo 1 do livro de Mateus falando a respeito de Ruth? É o contraponto que eu preciso fazer agora. Saul não foi contado na genealogia. Ele não teve a Deus, o Pai, como rei. Ele assumiu uma posição de soberba e desobediência, de idolatria, e morreu numa situação de suicídio. Aí vem Ruth. Ruth era moabita, ou seja, nem do povo judeu era. A cultura dos deuses da terra dela era completamente diferente da cultura do Deus de Israel. Mas ali ela teve o acesso ao conhecimento de quem era o Deus de Israel através de seu marido. Ela casou ali com um judeu e através de sua sogra, Noemi, que também proclamou quem era o Deus de Israel, a Ruth. E Ruth chega num momento decisivo da vida dela, onde ela tinha se tornado viúva, e Noemi, sua sogra, voltaria para o povo de Israel, ou voltaria a Israel. Mas Ruth disse o seguinte: não, eu não vou te deixar, eu vou para Israel com você. E ela diz exatamente essa palavra que eu separei aqui para a gente ler, que está em Ruth, capítulo 1, versículo 16, que diz assim: disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ruth disse o seguinte para Noemi, olha que maravilha: o teu povo, a tua nação, mesmo ela sendo moabita, ela disse, o teu povo é o meu povo. O teu Deus, o Deus de Israel, o Deus Yahvé, aquele Deus que é tudo que nós precisamos, o Deus único de Israel, esse Deus é o meu Deus. Ela fechou os olhos para quem eram os deuses que ela conhecia, para assumir a Deus como o verdadeiro Deus. Isso é interessantíssimo. E a partir disso, ela vai para Israel. E chegando em Israel, ela é enviada por Noemi a colher espigas no campo de um homem chamado Boaz. E ali o Senhor promove a união de Boaz,
que tornou-se remidor de Ruth, casou com Ruth, e Ruth ali recebeu uma grande bênção do Senhor, a ponto de entrar na genealogia de Jesus. Ela entrou, uma moabita, entrou na genealogia de Jesus. Moabita, outro povo, povo idólatra, não tinha nada a ver com a cultura do povo de Israel. Mas entrou ali, ela não teria direito, mas através de Boaz, né, que é a figura do Espírito Santo de Deus, que remiu a vida dela, casou-se com ela, e ela gerou a Obed, que é o que nós vemos na genealogia, que viria a ser pai de Jessé, que viria a ser avô de Davi. Ou seja, o filho de Ruth era avô de Davi. E ela entrou na biografia ali, na genealogia de Jesus, ela entrou. Meus queridos, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, finalizando aqui, Saul tinha tudo na mão para ser uma bênção, mas ele jogou a sua bênção no lixo. E às vezes nós, servos, somos um pouco assim. Você é nascido num lar evangélico, ou você está dentro de uma igreja, você tem um pastor, você tem funções na igreja, você tem uma série de situações positivas que vão te levar ali a proclamar o reino de Deus, a viver o reino de Deus, a viver a salvação que o Espírito Santo de Deus tem realizado em nós. Mas às vezes por um ato de soberba, de achar que é você, às vezes por um ato de desobediência, e por vezes eu digo por mim, eu já desobedeci ao Senhor. E ao desobedecer ao Senhor eu tive grandes perdas. Mas alcancei misericórdia diante do Senhor, graças a Deus. O Senhor me remiu, o Senhor me abençoou. E eu estou aqui hoje para contar, para dizer, há esperança. Se você errou, se você teve uma situação difícil, que você foi desviado da presença do Senhor, volta. Há esperança para a sua vida, tá? Há esperança. Você faz parte da família de Cristo. É só você assumir Jesus como seu rei. Jesus é o rei. Você às vezes tem toda a cultura do Evangelho, você é amigo do Evangelho, você cresceu em lar cristão, você conhece pessoas cristãs, você conhece o Evangelho, você conhece tudo. Mas não basta conhecer. Se Jesus não for aquele que é o governo da sua vida, nada acontece. E há um outro ponto. Ruth, nesse caso, é a figura daquele que não tem nenhuma cultura a respeito do Evangelho, nenhuma cultura a respeito de Jesus, mas ela aceita o Senhor como o seu Deus, o seu rei, e assume que o seu povo, que é Israel espiritual, que é a igreja, que o seu povo é o povo de Deus, é o seu povo, o seu próprio povo. Presta bastante atenção. Que situação você quer para a sua vida? Fingir que faz parte de um reino ou estar dentro de um reino onde você é governador de si mesmo, é o caso de Saul, que não entrou na genealogia de Jesus, ou seu caso é o caso como o caso de Ruth? Eu não tenho nenhuma cultura evangélica, eu sou espírita, eu sou de outras religiões quaisquer, eu sou ateu, mesmo aqui meu herdeiro aqui já falou, eu sou ateu, não creio em Deus. Como é que posso eu agora voltar atrás e agora crer nesse Jesus? O que você precisa é só dizer o seguinte: eu aceito a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Amém. Se você aceitar isso na sua vida e orar com sinceridade, dobrando os seus joelhos diante do Senhor, você vai fazer parte agora de um povo. E você vai ser digno do Espírito de Deus. E agora, a partir do momento que você é digno do Espírito de Deus, o sangue que virá sobre você será o sangue de Cristo. Não é um sangue físico. É a presença pura do Espírito de Deus, que te dá direito a ser descendente, co-herdeiro, como referiu-se a palavra que nós trouxemos anteriormente, co-herdeiro com Cristo de um reino eterno. E aí, você quer ser como Saul?
e ser esquecido da genealogia do rei? Ou você quer ser como Ruth, que não merecia estar ali naquela genealogia, mas se tornou digna porque permitiu que o Senhor fosse o rei da sua vida? Tome uma decisão agora, porque tudo que Deus está fazendo com a sua vida nesse momento não é aleatório. Tudo que Deus está fazendo com você agora é para você pensar na sua vida. De hoje em diante, quem será você? Qual o fim que você espera para a sua vida? O fim da vida de Saul? Ou ser lembrado eternamente como é lembrada a vida de Ruth? Como alguém que deixou uma cultura para trás a respeito de Deus, religião, e aceitou ao Senhor como seu Deus. Nenhum preconceito contra nenhuma outra religião, tá? Não tenho preconceito algum. Nada contra, só a favor. As religiões produzem coisas boas, mas para efeito de vida eterna, eu preciso dizer que Jesus é o único caminho, a única verdade e a vida. O único que, através dessa palavra que você está escutando agora, é capaz de transformar a sua mente e o seu coração para entender que o Espírito Santo de Deus está fazendo uma obra na sua vida e que você não está ficando indiferente a essa palavra, mas algo novo Deus está fazendo. Você entende isso? Se você entendeu isso, eu vou orar por você agora. Mas você precisa ter a sua experiência de oração, viu? Você mesmo dobrar o seu joelho antes de dormir ou acordar e dizer ao Jesus: Senhor, Tu és meu único e suficiente Salvador. Entra na minha vida. Aí você começa a ler a Bíblia. Aí você começa a procurar uma igreja onde o nome de Jesus seja o principal nome. As coisas na sua vida vão mudar para muito melhor. As lutas não vão acabar. Como nós falamos em experiências passadas ou em mensagens passadas. Vamos perecer com Cristo, ou melhor, padecer com Cristo as dificuldades, as lutas, mas com Ele nós não somente padecemos as dificuldades, mas herdaremos também a sua glória. Seremos glorificados com Ele. Vamos orar. Senhor, nós clamamos pelo poder que é no sangue de Jesus. Cura a vida dos enfermos nesse momento que estão ouvindo essa oração. Senhor, toca na mente, toca nos corações, transforma a alma. Nós pedimos para que o Senhor possa estar transformando toda dor em esperança. Aqueles que tiveram perdas em suas famílias, que o Senhor possa estar consolando realmente os corações. E que essa palavra traga consolo, real alento, vitória, Deus, na vida dessas pessoas. Nós pedimos para que assim o Senhor abençoe e traga entendimento desta palavra. E que traga mais do que entendimento, uma experiência contigo. E que muitos, ó Deus, possam entender o Teu reino a partir do que estamos pregando aqui. Que não vem de homens, mas vem do Teu Espírito. Nós pedimos para que o exemplo de Ruth possa ser seguido por muitos outros no momento em que verem esse vídeo. É o que nós pedimos a Ti assim e louvamos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você me acompanhou até aqui, é sinal de que Deus foi falando com você, falando e chegamos a uma conclusão. Em que você precisava escutar e eu também precisava falar. Não somente eu, mas o Espírito de Deus que é em mim. Os meus herdeiros estão aqui, fizeram questão de ver até o fim. São os meus amados, os meus queridos, aqueles a quem eu transmito toda essa herança. Meus filhos, meus queridos, quando vocês tiverem dúvida sobre quem é o rei da vida de vocês, assumam, Jesus é o rei da vida de vocês. Só há esperança se vocês forem como Ruth. Se forem como Saul, não. A paz do Senhor Jesus. Um forte abraço. Curte, compartilha, comenta. Se inscreva, deixe seu like, porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Todo dia de segunda a sexta de preferência. Dá um beijo? Beijo, Samuel, para os nossos ouvintes. Ai, que beijo lindo. A paz do Senhor.